começando mais um Interage em Foco. E no programa de hoje vamos falar de um assunto muito divertido, o que não deixa de ser sério. Vamos falar sobre o Dia do Quadrinho Nacional. O Dia do Quadrinho Nacional, 30 de janeiro, será celebrado em todo o país. A data foi estipulada pela Associação Brasileira de Cartunistas, que considera as aventuras de Nhoquim, ou Impressões de uma Viagem à Corte, do ítalo-brasileiro Ângelo Agostini, como a primeira história em quadrinhos publicada no Brasil em 30 de janeiro de 1869. Fortaleza, Sobral e Limoeiro do Norte estão com agendas montadas para transformar o primeiro mês de 2013 no mês do quadrinho nacional. Esse evento promoverá cada cidade debates, eventos, workshops e exposições. Para conversar conosco sobre este evento, convidamos ele, que é sobralense e administrador por formação e exercendo a função de analista técnico do SEBRAE, também é músico, escritor e roteirista. José Wellington, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. E fala um pouquinho aí da sua experiência como quadrinista. Pronto, eu acho que não só com quadrinhos, mas com quase tudo que eu já fiz na minha vida, eu sempre fui muito curioso daquilo que eu consumo de querer fazer também, né? Então, acho que quando eu tinha uns 12, 13 anos de idade, eu comecei a ler quadrinhos, assim, com seriedade, né? E tive vontade de começar a fazer, né? Então, já há quase 10 anos que eu escrevo quadrinhos, trabalho como roteirista, sou um quadrinista que não desenha nenhuma linha reta, né? Faço roteiros e tenho parceiros para trabalhar com isso, né? E, assim, eu sou um apaixonado por isso, acho que é uma linguagem que tem várias possibilidades, né? E, assim, gosto pra caramba e tenho feito algumas coisas, participado de algumas coletâneas, estou preparando meus primeiros livros, né? E é isso, sou um apaixonado pelos quadrinhos, acima de tudo, né? Ou seja, quadrinhos não é apenas coisa de criança. Com certeza não, né? Acho que aqui no Brasil, quando você começa a ler quadrinhos, é comum que você comece com a Turma da Mônica, por exemplo, né? Que é muito bacana, você imaginar que o Maurício de Souza é talvez o maior quadrinista que o Brasil já teve, né? Um cara de sucesso, um grande empreendedor também, acima de tudo. Mas já desde a década de 80 que os quadrinhos eles mudaram o foco, né? Quando se começou a vender quadrinhos comercialmente, na década de 40 e de 50, se tinha aquela coisa de ser para criança, né? Só que as crianças que liam quadrinhos na época, elas foram crescendo e os autores que trabalhavam com isso, eles foram sentindo a necessidade de fazer trabalhos mais adultos, mais sérios. Então, a gente teve uma revolução na década de 80, principalmente. Se começou a trabalhar com quadrinhos adultos também. Quando falo adulto, são quadrinhos que tocam em temas polêmicos, alguns violentos, né? E assim, de um tempo para cá, a gente já considera o quadrinho é um gênero como cinema, como literatura, né? E como todo gênero, você vai ter o policial, você vai ter o romance, você vai ter o quadrinho que ele é mais realista, né? Então, hoje em dia, o quadrinho ele tem uma gama de coisas, né? Você vai numa livraria, que está sendo o principal ponto de venda de quadrinhos, né? Mais do que as bancas, né? Que ainda vendem algumas revistas mensais, mas a gente vê que os quadrinhos estão migrando para as livrarias e é mais comum até você encontrar quadrinhos adultos do que quadrinhos propriamente para crianças, né? Então, é uma mídia como qualquer outra e que tem quadrinhos para crianças e tem quadrinhos para adultos também. Zé Wellington, você consideraria, no caso, a história em quadrinhos uma forma mais divertida de provocar no leitor essa vontade de ler mais? Com certeza. Eu até acho, Lívia, que a gente, aqui no Brasil, a gente tem uma coisa que é muito mal aproveitada da questão do quadrinho como livro didático, né? Quando você faz a sua quarta, sua quinta série, você vai ver os livros que são recomendados pela escola. Você vai ver o Machado de Assis, o José de Alencar, que são livros fantásticos, né? Eu sou fã do Machado de Assis, mas se você for imaginar um garoto de quarta, quinta série, né? Talvez você esteja fazendo errado, né? Que você não seja o momento para ele de ter um contato com aquele livro, né? Então, a gente que faz quadrinho, a gente bate muito nessa tecla do quadrinho ser utilizado em sala de aula, né? Às vezes, é um primeiro contato mais interessante para aquele leitor mais novo do que um livro mais denso, né? Então, a gente tem adaptações literárias de grandes histórias como Dom Casmurro, O Alienista, né? E de outros autores também, adaptações literárias para a história em quadrinho, né? Então, a gente está vendo já que o MEC já tem colocado bastante quadrinho nas suas listas recomendadas de escolas públicas, né? Tem crescido bastante. E a gente acha que, a princípio, é algo que talvez seja mais
que eu acho que o leitor, esse leitor mais novo, ele vai ficar mais atraído, né, do que ler um livro mais denso, né? Então, eu acho que é uma boa forma de você começar a leitura, né? Eu comecei nessa idade, eu lia muito livro, mas lia muito quadrinho também. E é uma tendência, quando aquele leitor mais novo, ele gosta de ler, e lê bastante quadrinho, uma hora ou outra ele querer migrar e ler livros também, né? Que eu acho que as duas mídias, elas se complementam bastante, né? Então, eu acho que o quadrinho tem importância muito grande na formação do leitor, com certeza. Você saberia me dizer o perfil do público leitor de histórias em quadrinhos? O perfil, né, ele vem mudando, né? Hoje pode-se dizer que tem quadrinho para toda a idade, né? Mas se você for ver em mercado, né, pelo que a gente tem acompanhado como profissional também, de que as editoras estão lançando, a gente tem visto que as editoras têm focado bastante no jovem adulto, né? O quadrinho de criança, ele ainda existe na banca com muita força, né? A Turma da Mônica, os quadrinhos da Disney, estão lá ainda fortemente em banca, né? Mas as grandes editoras, elas estão começando a fazer linhas de quadrinhos para jovens adultos, né? Então, aí você pega aí de 15 a 30 anos de idade, eu acho que é o público que está consumindo mais quadrinho no Brasil, hoje em dia, né? Não impede de alguém mais novo ler, alguém mais velho, mas eu acho que está mais focado nesse público, a produção atual, com certeza. E na sua opinião, como você vê a real situação das histórias em quadrinhos hoje no cenário brasileiro? A gente está num momento muito bacana, comparado com qualquer outro momento, né? A gente pode, essa sua pergunta a gente pode ver sobre dois prismas, né? Primeiro, o prisma do leitor. Do prisma do leitor, a gente está vivendo um momento que o quadrinho nacional nunca tinha vivido. Tem muita coisa sendo lançada, né? De todas as nacionalidades, né? Tem muita coisa do Japão sendo lançada aqui, que são os mangás. Tem muito quadrinho europeu sendo lançado aqui, principalmente o quadrinho adulto europeu, que é muito conhecido. Muito quadrinho que vem dos Estados Unidos. A gente tem visto também muita publicação nacional ser publicada por editora. Então, um momento bem bacana. Então, se você vai numa livraria grande, né? Você vai ver uma seção de quadrinhos muito completa. Tem desde o quadrinho jornalístico, como o do Joe Sacco, que ele vai para a Palestina e faz uma cobertura em quadrinhos jornalística disso, né? Você vai ver romances adaptados, você vai ver quadrinhos de criança, quadrinhos mais família, você vai ver aventura, você vai ver dramas em quadrinhos, autobiografias em quadrinhos, você vai ver tudo. Então, a gente estava... Para o leitor, é um momento muito especial. As editoras estão investindo bastante, tem muita coisa boa sendo lançada. Normalmente, aquilo é lançado fora do Brasil, e se ela, de alguma forma, ela chama a atenção, pouco tempo depois ela está no Brasil. E aí a gente tem também o prisma do profissional, né? Que ainda não está na melhor das situações possível ainda, né? Eu conheço pouquíssimas pessoas no Brasil que vivem de fazer quadrinhos, né? Eu mesmo, você me apresentou, eu tenho, igual o Clark Kent, né? E o Superman, eu também tenho o meu alter ego, né? Eu tenho um trabalho que eu bato ponto todo dia, 8 horas por dia, e faço quadrinho no meu tempo livre, né? E a gente vê que a maioria dos quadrinistas, eles têm esses planos B deles, né? Aliás, planos As, né? O quadrinho acaba sendo um plano B. Então, eles acabam produzindo quadrinho no tempo livre. Então, eu conheço pouca gente que realmente se sustente da profissão, né? A gente não tem um mercado ainda 100% formado, né? A maior parte da produção que acontece, ela depende de editais para acontecer, né? Principalmente disso, né? E de muita boa vontade do quadrinista. Ele tem que fazer muita coisa de graça até conseguir ganhar dinheiro fazendo quadrinho, né? Então, assim, é uma situação que é muito melhor do que há 10 anos atrás, mas muitíssimo melhor do que há 20 anos atrás, mas ainda não é a situação ideal, né? A gente tem alguns projetos de lei sendo discutidos para forçar editoras, né? Tem uma lei de reserva de mercado bem interessante que parece que já está sendo estudada, já está no Congresso, que ela vai obrigar que a editora tenha um percentual, todas as editoras do Brasil têm um percentual dentro das suas publicações que sejam nacionais, né? De autores nacionais, que deve forçar um pouco as editoras a procurar o trabalho do profissional de quadrinhos, né? Mas, por enquanto, o quadrinista ele vive muito como freelance, né? De quadrinhos, né? Ou então ele trabalha com ilustração, trabalha na publicidade e acaba fazendo quadrinhos. Então, a gente tem esses dois prismas, mas para o leitor a gente está vivendo um momento lindíssimo hoje, né? E para o profissional a gente está ainda numa fase de amadurecimento. Eu tenho uma curiosidade, eu acho que também deve ser a curiosidade de muita gente. Por exemplo, acredito que, principalmente hoje em dia, né? Para ser um quadrinista, ele precisa ir muito além do que saber apenas desenhar. Existe realmente alguma formação específica nessa área? Pronto, existem várias formações, né? A gente, normalmente, quando a pessoa começa com quadrinhos, né? Primeiro ela tem que escolher o caminho dela, né? Eu, por exemplo, como falei, sou só roteirista, né? Então, até fiz alguns cursos de desenho, porque eu acho importante você conhecer todas as etapas, né? De se fazer quadrinhos, né?
Mas, assim, você pode simplesmente procurar cursos de roteiro, que existem aos bocados por aí, né? Existem cursos online, né? Para quem está na capital ou nas grandes capitais, toda capital hoje em dia tem vários estúdios de estúdios que ensinam quadrinhos, né? Em Fortaleza mesmo, aqui no Ceará, a gente tem 2 grandes estúdios, que é o Quadrinhos Estúdio, do Geraldo Borges, e o Estúdio Daniel Brandão, que é do Daniel Brandão, né? Que são ótimos para quem está aprendendo. E a gente tem várias formações, né? Por aí, né? A gente tem no sul do Brasil, eu não vou me recordar agora se é Rio Grande do Sul ou no Paraná, mas existe uma universidade que ela tem um curso de histórias em quadrinhos, um curso superior, né? Então, um curso de 4, 5 anos que você vai ver várias coisas voltadas para a história em quadrinhos. Como também, se você vai ser desenhista, né? Você pode se enveredar aí para o campo das artes plásticas, né? Tem muito quadrinista que é artista plástico também, mas com certeza, né, o estudo é que faz o profissional, o estudo é a prática, né? Então, ele tem muita coisa disponível pela internet online e presencial também, né? E todo bom quadrinista, ele tem uma base de estudo muito boa, né? Ele foi atrás, pesquisou, tentou entender um pouquinho de como se faz a história, de como se desenha também, né? Então, a gente tem essa possibilidade. É bom, realmente, quanto mais a prática vai levar à perfeição, né? Nos quadrinhos como em qualquer outra mídia, né? Wellington, eu tenho muitas outras perguntas para você, mas a gente vai a um breve intervalo comercial e voltamos já já com o nosso programa Interage em Foco. Aguardem. Sobral Meu Canto, um programa que retrata o cenário da música cearense com foco em artistas sobralenses desvendando os talentos da região. Exibido às terças-feiras e com reprise ao longo de nossa programação. Sobral News em Manchetes, um programa que aborda notícias e informações de caráter educacional e cultural, tratando de vários temas de cunho regional e nacional. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece em Sobral e região. Não percam, de segunda a sexta-feira e com reprises ao longo de nossa programação. Apresentação, Lívia Molibe. Vitrines da Vida, um programa que aborda fatos e aspectos comuns da vida real. Um programa que nos traz reflexões e análises a respeito do modo de vida das pessoas. Não percam o programa Vitrines da Vida, exibido às quartas-feiras e reprisado ao longo de nossa programação. Apresentação, Capelão Gerson Pires. Estamos de volta com o nosso programa Interage em Foco. E o tema de hoje, estamos abordando sobre histórias em quadrinhos. E aqui conosco o José Wellington. José Wellington, agora em relação ao mercado consumidor, como você avalia? A gente não está crescente, né? Eu vejo que cada vez mais as histórias em quadrinhos elas estão caindo no gosto das pessoas, né? Existia um certo preconceito, ele está acabando. Eu vejo que, quando eu converso com algum amigo, alguém e falo que leio quadrinhos, né, você percebe que existe um interesse, né, ele pede recomendações, né, e hoje em dia a gente tem recomendação para qualquer tipo de pessoa que gosta de comédia, pessoa que gosta de drama, né, qualquer pessoa, se você me disser um pouquinho o seu perfil, é capaz de encontrar alguma coisa disponível, né. Então a gente percebe que existe aí um aumento de interesse muito grande, né, das pessoas em ler histórias em quadrinhos, né, elas estão perdendo o preconceito do quadrinho para a criança. Ele está meio que já ficando para trás, né? Então, a gente já vê o jovem se interessando um pouco mais, né? E eu vejo que o mercado consumidor está num dos melhores momentos agora no Brasil, com certeza. Como você acha que as histórias em quadrinhos podem contribuir na formação de jovens, de crianças? Pronto, a gente, além do básico em si, que é você começar com um quadrinho para ler outras coisas, né? De fomento de leitura, né? A prática da leitura, A prática na leitura, que é bem interessante. A gente tem também a possibilidade, né? É um tipo de quadrinho que a gente chama de quadrinho institucional, né? O quadrinho institucional, ele é o quadrinho que ele é utilizado para ensinar, tá? Então, eu, por exemplo, no ano passado, no ano de 2012, eu tive a oportunidade de fazer um e estou concluindo outro quadrinho institucional, né? Que foi meu cliente nesse quadro institucional foi a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado, né? Então, eles estavam com um projeto, que era o Ceará Faz Ciência, um projeto de estímulo à ciência,
né? E a gente eu fui contatado para a gente desenvolver uma história em quadrinho institucional falando sobre o ensino de ciências, né? Então a gente fez toda uma história em quadrinho, né, que falava a importância das ciências. Tinha um professor, que ele era o personagem principal, e ele conversava com outros 4 alunos, e ele começava a falar o que é que tinha de ciência em cada cidade, né? E é uma forma bem mais interessante de você apresentar o conteúdo, né, para um estudante, do que se a gente resolvesse fazer um panfleto, um folder, né, com texto, né? Era possível que ele não passasse o olho, mas o desenho, as cores, né, eles têm esse apelo, né? Eles acabam chamando muito a atenção do leitor. Então a gente fez esse trabalho, né, que é o quadrinho institucional, né? Então tem vários quadrinhos institucionais sobre tudo por aí, e é legal porque eles estão aí para passar uma informação, né, diferente, para você aprender. Você lê e você aprender também, de alguma forma. Você saberia me dizer, no caso, quais as perspectivas de trabalho, por exemplo, para o profissional dessa área? Ele vai ter que fazer algumas escolhas, né? Até durante o momento que ele está escolhendo o que ele vai fazer, qual o estilo dele de desenhar, ele já vai estar escolhendo a perspectiva dele, né? A gente tem acontecendo no Brasil, Lívia, uma coisa interessante, né? A maior indústria de quadrinhos do mundo, ela acontece lá nos Estados Unidos, né? Que ela, principalmente com a Marvel e com a DC, são as 2 grandes editoras que editam super-heróis, né? Que a gente conhece, Superman, Batman, Homem-Aranha, né? Que hoje estão migrando para os cinemas com muito sucesso. E talvez muita gente não saiba, mas tem muito brasileiro trabalhando nessa indústria, muito mesmo, né? Você às vezes não sabe, mas a revistinha que você folheia na banca, às vezes foi desenhada por uma pessoa que mora no mesmo estado do que você, né? Então, uma perspectiva que existe sempre, né, e já existe desde o final da década de 80, é você trabalhar para o mercado americano. E você não precisa morar lá, você pode morar no Brasil, né? Então, a gente tem algumas pessoas aqui no Brasil, como o Ivan Reis, né, o Ed Benes cearense, de Limoeiro do Norte, por sinal, né, que são caras que fazem muito sucesso lá fora, né, e desenhando esses grandes super-heróis, né? O Ed Benes, durante muito tempo, desenhou a revista de quadrinhos do Superman da Liga da Justiça, né? E foi considerado, há uns 3, 4 anos atrás, um dos 6 melhores desenhistas do mundo, né? Ele é de Limoeiro do Norte. Saiu poucas vezes de Limoeiro do Norte da vida. Foi a primeira vez que ele foi para os Estados Unidos, foi ano passado, que ele foi para um evento lá como convidado. Nunca tinha saído, né? Então, a gente tem isso, né? E são várias pessoas, né? Aqui no Ceará, eu posso falar sem medo, que deve ter de uns 15 a 20 profissionais aqui no Ceará que trabalham para o mercado americano, para grandes editoras, né? Alguns com contrato de exclusividade, né? Então, uma possibilidade é essa, né? Você procura uma agência aqui no Brasil, depois que você está num certo nível, e ela faz esse trabalho de agenciamento para você trabalhar nos Estados Unidos, né? Fora isso, né? A gente tem a MSP, que é a Maurício de Souza Produções, que trabalha a Turma da Mônica. Eles sempre estão procurando roteiristas e desenhistas. Você entrar no site agora, tem teste para isso, né? O estudo deles é muito grande, tem uma produção muito grande. Além das revistas em quadrinhos que estão em banca, eles trabalham muito quadrinho institucional também, demandas contratadas, né? Eles fazem muito isso, né? Então, tem alguns cearenses que estão lá também, que eu sei que trabalham lá, e é um estúdio grande, tem muita gente envolvida, né? Além disso, a pessoa pode trabalhar com animação, que é uma coisa que tem crescido bastante, animação para a internet, principalmente, né? E você pode ser também um autor, trabalhar com quadrinho autoral, né? Você faz a sua história em quadrinho própria, né? E vai tentar lançar, né? O que é aquele negócio que eu falei para você, né? O mercado ainda está aprendendo aqui no Brasil a lidar com esse tipo de profissional, né? Você tem que... Normalmente, você faz o trabalho inteiro e tem que parar um tempo, às vezes sem ganhar nada, para depois vender para uma editora e tirar alguma coisa com isso. Dá muito trabalho, né? Você imagina você parar alguns meses para fazer, né? Então, as perspectivas são mais ou menos essas, né? Mas sempre tem espaço para quem trabalha com quadrinhos na publicidade, né? Então, é um caminho que eu sei que muitos colegas já enveredaram também, tá? Bom, como eu falei no começo do programa, Sobral vai receber aí um evento, né? Que é Dia do Quadrinho Nacional. Então, você será um dos participantes? Correto, né? Então, fale um pouco para a gente sobre esse evento. Pronto, como foi falado no início do programa, dia 30 de janeiro a gente marca aí o lançamento do primeiro quadrinho nacional feito pelo Ângelo Agostini, né? Há quem diga que foi até o primeiro no mundo, né? Existe aí uma briga aí para saber quem é o primeiro entre um Ângelo Agostini, um alemão e um suíço, né? Mas aqui no Brasil foi o primeiro quadrinho lançado, né? Em 1869, né? Então, a Associação de Quadrinistas do Brasil, né, que funciona em São Paulo, ela instituiu, em São Paulo é uma data oficial, dia 30 de janeiro como Dia do Quadrinho Nacional. Então, esse ano, aqui no Ceará, o Fórum de Quadrinhos do Ceará, que é uma entidade que junta vários profissionais de quadrinhos, resolveu comemorar no estado todo, né? Então, a gente vai ter um evento em Sobral, que é amanhã, dia 19 de janeiro, na Casa da Cultura,
Eu sou um dos organizadores, vou mediar um dos debates. A gente tem alguns convidados daqui do Ceará, todos cearenses, né? Gente muito boa. Tem o José Luiz, que mora aqui pertinho de Itapipoca e desenha para DC Comics. Olha, você imagina, né? Menos de 100 quilômetros daqui de Sobral. E ele trabalhou muito tempo para DC Comics, desenhou Superman, Liga da Justiça. Tá vindo amanhã. A gente tem o Fernando Lima, um dinossauro dos quadrinhos cearenses. Ele começou a oficina de quadrinhos da UFC na década de 80, né? Um dos projetos onde a maioria dos quadrinistas conhecidos no Ceará começaram. A gente tem o Luiz Carlos Souza, do Fórum de Quadrinhos, que vem também, um dos roteiristas que está em ascensão no Brasil. Né? O André Pinheiro, que é lá de Limoeiro do Norte, mesma cidade da Ed Bendis, que eu falei agora, que também aprendeu a desenhar lá com o Ed Bendis, Limoeiro do Norte. Ele vem falar um pouquinho de como é a experiência lá, que eles têm um estúdio muito grande. Né? A gente tem também o Lederle Mendonça, que é uma das grandes revelações do quadrinho cearense nos últimos anos. Participou de um grande projeto da Maurício de Souza Produções, recentemente, que é o MSP 950, né? E também lançou um livro que ensina a fazer quadrinhos, e ele é uma história em quadrinhos também, um livro bem bacana. Então, eles vão estar aqui amanhã, junto com alguns artistas locais também, vamos ter uma exposição que fala um pouquinho da história do quadrinho no Brasil, e uma programação com oficinas, com debates, vai ser bem bacana, toda a programação é gratuita, né? Então, é um evento mesmo para estimular as pessoas a lerem mais histórias em quadrinhos. Muito bem. José Wellington, eu gostaria de agradecê-lo, a sua participação aqui no nosso programa. E eu gostaria que você deixasse aqui a última mensagem para todos que estão nos assistindo nesse momento e para aqueles que têm vontade de ser um quadrinista. Fique à vontade. Pronto, né? Eu primeiro convido novamente para o evento amanhã, dia 19 de janeiro, na Casa da Cultura. Eu acredito que é um bom primeiro passo para quem está assistindo aqui agora e quer começar a trabalhar com quadrinhos. Você vai ter a oportunidade de conversar com várias pessoas, né, que trabalham nesse meio, né? E no mais, não tem muito segredo, né? Como qualquer outra coisa que se faz na vida, você tem que se dedicar, você tem que estudar muito, né? Você vai ter que deixar de fazer algumas coisas que você gosta para poder fazer isso, né? Eu sacrifico muito meus horários livres para fazer isso, mas vale muito a pena, é muito bom você ver o resultado da sua produção, tá? E a gente está num mercado em crescimento, um mercado que tem muitas oportunidades. Então, se você tiver interesse, né, em saber um pouquinho mais sobre quadrinhos e o mercado, né, apareça no evento amanhã para conversar com a gente, bater um papo, né, e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Se você não vai começar a trabalhar profissionalmente, pelo menos você vai ler algumas coisas a mais bacanas. Então estão todos convidados. Eu aproveito também para agradecer a TV Interage pelo espaço e a Lívia, muito obrigado, né, conto com vocês lá no evento também. Ok, muito obrigada, José Wellington. E nós chegamos ao final do nosso programa. Essa foi mais uma realização da TV Interage. Essa e muitas outras reportagens você acompanha aqui. Acessem o nosso Facebook /Portal Interaja. Até a próxima.